E aí, gostaram do primeiro capítulo? Espero que sim. O vídeo do primeiro capítulo terminou e eu nem me despedi de vocês, então eu queria me desculpar. Foi o primeiro vídeo que eu gravei explicando, né, fazendo essa leitura compartilhada, então faltou um pouquinho do final. Então eu já começo me desculpando aqui no capítulo 2. Vamos ver se no segundo eu consigo me despedir de vocês de acordo com o que seria melhor. Bom, seguimos, né? Leitura compartilhada, capítulo 2, negocie como se sua vida dependesse disso. Autor Chris Voss e Tal Haas. Seja um espelho. 30 de setembro de 1993. Manhã fresca de outono, por volta de 8h30. O alarme dispara. 2 assaltantes mascarados invadem o Chase Manhattan Bank. Dentro, 2 funcionárias e um segurança de 60 anos desarmado. Então, um dos assaltantes se volta para a funcionária, põe o cano dentro da boca dela e puxa o gatilho. Clique. Nada acontece, a câmera estava vazia. O próximo disparo será real, diz o assaltante. Abra o cofre. Então, aqui em 93, o Chris conta esse caso, mas ele ainda não era um negociador experiente nessa época. Ele já tinha começado a estudar sobre negociação, mas ele estava aguardando uma oportunidade de colocar em prática o que ele vinha aprendendo. Então, ele ainda não era o negociador principal do FBI. Então, vocês vão ver que no decorrer desse caso, houve 3 negociadores, né? O caso começou com o Joey, depois entrou o Chris, e quem finalizou foi o Dominique. Suposições cegam, hipóteses guiam. Grandes negociadores são capazes de questionar as suposições que os outros jogadores envolvidos aceitam por fé ou arrogância. Assim, permanecem emocionalmente mais abertos a todas as possibilidades e intelectualmente mais ágeis em uma situação fluida. Então, o que ele quer dizer aqui? Primeiro, os negociadores têm que estar preparados para qualquer situação. Então, eles têm que levantar o máximo de hipóteses possíveis, porque as hipóteses guiam, as suposições nos cegam. E qual é a diferença de hipótese e suposição? Hipótese é tudo aquilo que eu posso comprovar. Suposição é algo que eu penso, que eu acho que pode ser. Então, às vezes eu encontro uma pessoa, não a conheço, nunca vi, e aí eu suponho, nossa, essa pessoa deve ser uma chata. Mas eu não tive nenhum contato com ela. Como que eu vou saber se ela é realmente chata ou não? Então, isso é uma suposição. Agora, eu conheço essa pessoa e já conheço algumas pessoas do círculo de amizade dela. E as pessoas falam assim, não, ela é legal, não, ela é chata. E então, a partir dessas informações, eu posso levantar hipóteses se ela é realmente legal ou chata. Acalme o esquizofrênico. Qualquer coisa nos distrai, realizamos uma escuta seletiva, ouvindo apenas o que queremos ouvir, nossas mentes buscando cognitivamente a consistência, não a verdade. E isso é apenas o começo. Transforme a outra pessoa e o que ela tem a dizer no seu único foco, escuta ativa. Então, aqui quando ele diz acalme o esquizofrênico, por incrível que pareça, gente, não é o assaltante, é o próprio negociador. Porque o esquizofrênico, ele é aquele que tem várias vozes na sua cabeça, né? É um distúrbio psicológico em que a pessoa, ela distorce a realidade em que ela vive. Então, é só uma metáfora que ele usa aqui nesse trecho do capítulo. Mas o que ele quer dizer? Que ele precisa silenciar as vozes da mente dele. Então, ele precisa ter uma escuta ativa para poder compreender o que a pessoa que ele está negociando precisa, o que ela quer dizer. E a gente tem um hábito muito ruim de ter uma escuta seletiva, a gente só escuta aquilo que a gente quer. Isso é um viés daqueles que a gente falou um pouquinho no primeiro capítulo, teve o viés cognitivo da aversão à perda, esse é o viés da confirmação. Então, em geral, a gente procura ou escuta só aquilo que a gente já acredita.
Devagar. Joey estava fazendo um bom trabalho ao manter o cara falando, mas a abordagem de negociação que os departamentos de polícia usavam na época tinha limitações. A abordagem era metade MSU, make shit up, inventando merda, e metade uma espécie de táticas de venda, em suma, tentar persuadir, coagir ou manipular de qualquer maneira possível. O problema é que estávamos com pressa demais. Quando o processo fica mais lento, também fica mais calmo. Afinal de contas, com quem está falando, não está atirando. Então, aqui nesse trecho, ele fala que, embora eles já estivessem fazendo um bom trabalho na negociação, eles estavam se impondo com pressa, ainda não estavam conseguindo chegar nos termos para fazer uma boa negociação. E isso serve para a gente também na nossa vida. O que acontece? A nossa vida estava, antes da pandemia, muito corrida. A gente não tinha tempo, para resolver as coisas. E quando a gente faz tudo com muita pressa, fica muito bom, Então a gente precisa ter calma, a gente tem que fazer o processo de forma mais lenta. Eu acredito que esse período aí que nós estamos de quarentena, embora eu sei que muitas pessoas continuam trabalhando normalmente, mas mesmo quem está no seu ritmo normal de vida, começa a fazer uma reflexão do que realmente vale a pena e de quanto acelerada está a nossa vida. A voz. Depois de 5 horas, como ainda estávamos empacados, o tenente encarregado me pediu para assumir a negociação. Mudei minha voz para a voz de locutor de FM tarde da noite. Profunda, suave, lenta e tranquilizadora. Nosso cérebro não apenas processa e entende as ações e palavras dos outros, mas também seus sentimentos e intenções. O significado social do comportamento e das emoções deles. Em um nível mais inconsciente, podemos compreender a mente da outra pessoa não por meio de algum tipo de pensamento, mas literalmente captando o que ela está sentindo. Então, aqui ele vai usar o exemplo da voz, mas talvez vocês já devem ter até ouvido que o nosso corpo fala. Então, às vezes, embora a gente esteja falando alguma coisa, se a gente estiver com o braço cruzado, se a gente estiver com a cara fechada, a gente está passando mensagens que não estamos abertos à negociação. Então, a gente precisa prestar atenção em todos os sentidos, Além da voz, que é o nosso principal sentido da comunicação, há toda um monte de mensagens por trás. E a voz, como é o método principal de negociação, porque quando você está falando com um assaltante ou um sequestrador, a nossa comunicação é via telefone. Então, ele faz essa voz de locutor de FM tarde da noite. E ele explica também que existe basicamente 3 tipos de tons de voz que um negociador pode usar. A de locutor de FM tarde da noite, que é uma voz que passa autoridade e tranquiliza, usada seletivamente para apresentar um argumento. A voz positiva e brincalhona, que é leve e encorajadora, deve ser o seu modo padrão. E a voz direta e assertiva, que é raramente usada. Então, vamos falar um pouquinho da voz positiva e brincalhona. Ela deve ser o modo padrão. Mas o que vocês devem ter cuidado se vocês forem negociar com alguém? Brincalhona é diferente de debochada. Se vocês falarem com deboche com a pessoa vai ficar muito mais brava do que antes. Então, tomem cuidado. Espelhamento. O espelhamento, também é chamado de isopraxismo, é em essência uma imitação. É outro neurocomportamento que os humanos e outros animais apresentam. Consiste em copiar a atitude do outro para lhe oferecer algum conforto. Isso pode ser feito com padrões de fala, linguagem corporal, vocabulário, ritmo e tom de voz. Em geral, é um comportamento inconsciente. Raramente percebemos que está acontecendo, mas indica às pessoas que estão criando vínculos em sincronia, estabelecendo o tipo de entendimento que leva à confiança. O espelhamento, ele é um comportamento que já vem sendo estudado há bastante tempo
E um exemplo bem simples de que isso acontece é o bocejar, né? A pessoa bocejou na sua frente, é quase, não é quase instintivo, é instintivo, você acaba bocejando também. Será que vocês bocejaram agora? Então, esse é o espelhamento. Mas no caso da negociação, ele fala que espelhar é basicamente você repetir as 3 últimas palavras que a pessoa disse ou a palavra principal. Isso vai despertar na outra pessoa que você está tendo atenção com ela, né? Ou seja, a escuta ativa, você prestou atenção no que ela disse. O psicólogo Richard Wiseman fez um estudo para identificar o método que era mais eficaz para criar uma conexão com estranhos: espelhamento ou reforço positivo. Um grupo de garçons ficou com a técnica do reforço positivo. Então, em resposta a cada pedido, eles cobriam os clientes de elogios e incentivos usando declarações como ótimo, sem problema, com certeza. O outro grupo de garçons espelhou seus clientes, ou seja, limitou-se a repetir os seus pedidos. Os resultados foram impressionantes. A gorjeta média dos garçons que usaram o método de espelhamento foi 70% maior do que aquelas que usaram o reforço positivo. O reforço positivo, ele é uma forma bem antiga já da gente lidar com as pessoas. Então, em geral, é o elogio. O reforço positivo é sempre elogio. Então, seu filho chegou, tirou um 10 na prova. Aí você fala, parabéns, filho, continue assim, né? Isso já tem um tempo, vem sendo comprovado por estudos, que não faz mais tanto sentido, não dá mais tanto resultado. Isso não motiva a pessoa o suficiente, só o reforço positivo, só você falar para ela que ela fez um bom trabalho, né? Então, se está no seu trabalho, você entregou um trabalho bem feito, tudo, e seu chefe fala, muito bem. Então, isso não é mais, o reforço positivo não é mais o suficiente. E aí e o espelhamento, como eu disse antes, ele desperta a escuta ativa. Então, quando os clientes ouviram seus pedidos sendo repetidos, dá aquela sensação de, nossa, ele entendeu bem o que eu queria. Como confrontar e encontrar o caminho sem confronto? Basta seguir estes passos simples. Então, primeiro, use a voz de locutor de FM tarde da noite. 2. Comece com desculpe. 3. Espelhe. 4. Permita que o silêncio se instale. 4 segundos. 5. Repita. Então, aqui, ele vai dizer, numa boa negociação, a negociação em si não é um ato de batalha, você não está numa guerra. Então, às vezes, quando você começa a negociar com uma pessoa, em vez de você estar prestando atenção no que ela está dizendo, você já está pensando no próximo argumento que você vai usar. E isso não funciona para uma boa negociação. Então, ele diz como confrontar sem confronto. Então, você vai usar a sua voz de locutor de FM, então você vai mostrar o seu argumento, aquilo que você pensa. Você começa com um desculpa, então às vezes você está conversando com a pessoa, então você pode começar assim, desculpa, mas eu não entendi bem o que você queria. Ou, desculpa, você pode explicar melhor? Né? E aí você espelha o que a pessoa diz. Então a pessoa, por exemplo, pode dizer, eu gostaria daquela blusa da vitrine. Aí você fala, a blusa da vitrine? A verde? Aí a pessoa e o que acontece quando ele fala permita o silêncio? Não fique querendo preencher espaços vazios. Então você repete, você espelha, né? A blusa da vitrine, aquela verde, e espera a pessoa processar se é realmente aquela blusa ou se é outra blusa. E aí você vai repetindo esse passo a passo até você conseguir concluir a sua negociação. Então, é um processo lento, ou seja, você não precisa ter pressa, tem que ser devagar para obter melhores resultados. Então, vamos às lições chaves do capítulo 2. A linguagem da negociação é, sobretudo, uma linguagem de conversa e compreensão, uma maneira de estabelecer relações rapidamente
e levar pessoas a falar e pensar juntas. É por isso que, se você perguntar sobre os maiores negociadores de todos os tempos, tem uma surpresa. Pense em Oprah Winfrey. A Oprah, não vou entrar em detalhes aqui para vocês, depois, se vocês quiserem, porque ela vale, acho que um vídeo inteiro para falar sobre ela. Mas se vocês estiverem curiosos ou se não a conhecerem, dá um Google, dá uma procuradinha. Quem é Oprah Winfrey? Ela é incrível. Para relembrar, eis algumas lições chaves deste capítulo. Um bom negociador se prepara. Não se prenda a suposições. A negociação não é um ato de batalha. Silencie as vozes internas e foque no outro. Devagar, ponha um sorriso no rosto. Então, como a gente falou aí no decorrer desse segundo capítulo, que vai destacar o espelhamento, né, como uma ação, ele descreve esses pontos principais, né? Então, o bom negociador, ele está preparado, ele não se prende às posições, a negociação não é um ato de batalha, silencie, não tenha pressa. E, gente, um sorriso no rosto faz toda a diferença, né? Ele até diz no livro que a pessoa que está com um sorriso no rosto, ela passa uma imagem positiva, e isso não faz bem só a pessoa que está recebendo o sorriso, quanto a você. Quando você está sorrindo, ele diz que o seu cérebro consegue pensar até mais rápido, consegue analisar as coisas com mais facilidade, porque quando a gente está sorrindo, significa que nós estamos abertos para as coisas. Quando a gente fecha a cara, ó, tipo, a gente já fechou. Então, tipo, nada do que você vai falar vai me convencer, né? Então, usem do sorriso e aguardem o próximo capítulo. Em breve, capítulo 3. Obrigada e um beijo a todos.